Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar então mais uma unidade, tá? Vamos ter mais uma aula de ciência e nós vamos iniciar hoje nossa unidade 4, que vamos falar sobre os astros. E o título da nossa unidade diz assim: Observando astros luminosos, lá na nossa página 98. Então, nós estaremos iniciando então nossa nova unidade. Na página 99, tem aqueles questionamentos iniciais. Então, diz assim: o que eu sei? O que são os pontos brilhantes que podem ser vistos no céu da imagem? Aqui, ó. Vocês sabem que a gente vai chamar esses pontos aqui, a maioria, de estrelas. É possível ver esses pontos durante o dia? Não, né? Por quê? Por causa que de dia nós temos a luz do sol, que é muito forte, e ela não vai deixar então que a gente consiga ver esses outros astros. Você costuma observar o céu? Aí é uma resposta pessoal. Nós vamos então para a página 100. Ideias em construção. A observação é uma das formas pelas quais interagimos com o mundo que nos cerca e assim aprendemos a respeito dele. Porém, o sentido da visão tem limites. Por exemplo, alguns micro-organismos não podem ser vistos a olho nu porque são muito pequenos. Por isso, para estudá-los e observar suas estruturas com detalhes, precisamos de instrumentos específicos, como os microscópicos. De modo semelhante, objetos muito distantes são difíceis de serem vistos com detalhes a olho nu. Observe as imagens a seguir. Então, a gente tem aqui a imagem do Sol e nós temos a imagem da Lua, tá? Nós temos aqui a imagem de uma nebulosa, tá? A nebulosa de Órion é uma área de formação de estrelas. Então, as nebulosas são onde se formam as novas estrelas. Ok? Então, aqui diz que da mesma maneira que existem seres muito pequenos que a gente não consegue enxergar a olho nu, e para isso se desenvolveu os instrumentos chamados de microscópicos, que a gente consegue observar coisas que estão muito distantes de nós, mesmo que elas sejam grandes, mas se elas estiverem muito distantes, nós não conseguimos ver a olho nu também, tá? Então, também foram inventados instrumentos para que a gente conseguisse observar esses elementos que estão muito distantes de nós, para conseguirmos ver com detalhes essas coisas, tá? A gente tem aqui a imagem do Sol e a imagem da Lua. Nós não conseguimos ver a olho nu quando a gente olha para o Sol, olha para a Lua, a gente não consegue ver todos esses detalhes, porque eles estão muito distantes de nós. Assim também a nebulosa, nós não conseguimos olhar para o céu e identificar uma nebulosa, tá? É muito difícil, porque elas estão muito distantes. Aí tem algumas questões, né? Que diz assim: onde os objetos retratados nas imagens são encontrados? Bom, são esses objetos, né, igual Sol, Lua, as estrelas, são chamados objetos celestes, né? São corpos celestes. Então, tudo que a gente tem no espaço é corpo celeste, tá? Podemos afirmar que são encontrados no espaço ou no céu. Então, o que a gente vê, observa que está no céu ou no espaço, são os corpos celestes. É possível enxergar a olho nu com a mesma nitidez ou grau de detalhes os objetos retratados na imagem? Por quê? Não é possível enxergar a olho nu com a mesma nitidez que a gente vê nas imagens. Por quê? Esses astros, né, os corpos celestes, estão muito distantes da Terra e aí não conseguem ser percebidos pela visão humana. Questão 3. Na opinião de vocês, foram necessários instrumentos para obter essas imagens? Em caso positivo, quais? Sim, tá? Foram inventados, são diversos já instrumentos para que a gente conseguisse observar esses astros celestes com mais detalhes, tá? Como, por exemplo, binóculo,
luneta e os telescópios, tá? São instrumentos, então, que permitem a observação desses astros celestes que estão a muitas distâncias da Terra e a gente não consegue observar a olho nu. E aí nós vamos, então, para a página 104, que está se dizendo assim: construindo conhecimentos, a observação do céu. A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes. Então, a ciência que vai estudar esses corpos celestes, né, todos esses corpos que estão no céu, é a astronomia. Então, ela estuda essas estrelas, os planetas, os cometas, as nebulosas e galáxias, e ajuda a compreender a origem e a composição do universo. É considerada uma das ciências mais antigas. Os seres humanos observam o céu desde as épocas mais remotas. Acredita-se que, desde a pré-história, os povos já observavam os astros e os seus movimentos no céu. Aqui a gente tem uma pintura chamada pintura rupestre, né, que é encontrada em cavernas na França e é o provável registro mais antigo conhecido de uma constelação. Então, é bem provável que nessas épocas as pessoas já observavam o céu, tá, e já faziam um registro. Aqui, então, seria uma constelação. Na antiguidade, o ser humano percebeu que podia utilizar o posicionamento das estrelas para se orientar em viagens e que, devido à regularidade de ocorrências de vários fenômenos celestes, como o nascer e o pôr do sol, podia também usá-los para marcar a passagem do tempo. Desde então, a observação do céu tem contribuído para a localização em viagens por terra e por mar, para a escolha dos melhores períodos para o plantio e a colheita e para as atividades relacionadas à criação de animais e à caça. Então, gente, a observação do céu, a observação dos fenômenos celestes ajudou o ser humano a desenvolver várias técnicas e melhorar as condições das atividades no dia a dia, tá? Por exemplo, então, a mudança, então, regularidade do nascer até o pôr do sol, né? Então, pôde fazer com que o ser humano conseguisse marcar a passagem do tempo. Então, marcar as horas, tá? Outra coisa, a observação do céu também facilitou a localização em viagens, tá? Observando, então, estrelas, constelações, facilitou, então, ao ser humano se orientar, tanto em viagens por terra como em viagem por mar, e também para fazer plantios, colheitas, criação de animais e de caça. Grande parte do conhecimento adquirido a respeito do universo foi obtido apenas observando o céu. Os primeiros astrônomos faziam uso de ferramentas rudimentares a fim de calcular a posição das estrelas e seus movimentos. Um exemplo de ferramenta na astronomia antiga são os primeiros monumentos astronômicos formados por rochas enormes, como o famoso complexo de Stonehenge, na Inglaterra. Ele provavelmente era usado como observatório astronômico e em práticas religiosas. Tá? Então, na antiguidade, as pessoas já começaram a desenvolver alguns tipos de instrumentos para facilitar essa observação dos corpos celestes. Tá? E aqui a gente tem um exemplo que foi formado então por rochas, que seria usado para fazer a observação astronômica. Também era utilizado para práticas religiosas. Então, Stonehenge é uma estrutura formada por círculos de pedras, são grandes pedras, com o mesmo centro que chegam a ter 7 metros de altura, cuja construção teve início por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Algumas pedras estão alinhadas com o nascer e o pôr do sol no início do verão e do inverno. Veja a seguir alguns instrumentos antigos de observação astronômica. Então, a gente tem já o conhecido relógio de sol, né? Então, utiliza então os raios solares para formar sombra, né? E assim eram marcadas as horas, né? A passagem das horas com o relógio de sol. O gnomo também, ou relógio de sol, permitia
inferências a respeito do passar do dia e das estações do ano pela observação das variações de sombra. Já era usado há mais de 5.000 anos pelos povos antigos. Aqui a gente tem um instrumento chamado de astrolábio. O astrolábio, ele era usado pelos navegantes, então era para se orientar no mar, tá? Faziam isso usando o instrumento para determinar a altura do Sol e de outros corpos celestes em relação ao horizonte. Ao longo do tempo, as observações feitas por diversos estudiosos em diferentes sociedades contribuíram para a construção do conhecimento a respeito dos astros e seus movimentos. Em ciência, quanto mais se estuda a respeito de um assunto, mais perguntas surgem a respeito dele. Assim, na virada do século XVI e XVII, era necessário maior precisão nas observações para responder aos questionamentos sobre a posição e os movimentos dos astros. E aí, então, surgiu a necessidade de construir instrumentos para que pudesse fazer, então, essas observações e esses estudos. E aí, surgiu a primeira luneta, tá? Que é um instrumento que permite visualizar objetos a grandes distâncias. Depois, Galileu Galilei, físico, matemático e astronômico, aperfeiçoou essa luneta, tornando mais eficaz e utilizou pela primeira vez um instrumento capaz de ampliar a imagem de objetos distantes. Mais tarde, o físico Isaac Newton aperfeiçoou mais ainda esse instrumento, melhorando a usar espelhos. E esse instrumento ficou conhecido então como telescópio refletor ou telescópio newtoniano. Então aqui foi o primeiro instrumento então que foi aperfeiçoado para a observação de objetos distantes. E aqui a gente tem uma imagem então de Galileu Galilei, né, que foi então que aperfeiçoou essa luneta, tá? Depois ela se transformou então num telescópio. Então Galileu Galilei criou a luneta, e aqui a gente tem a imagem dessa luneta que foi desenvolvida por Galileu Galilei. E aí nós temos então Isaac Newton, que foi aperfeiçoando essa luneta até que ele desenvolveu o telescópio, tá? O telescópio tem até hoje, né, várias versões de vários tamanhos, vários tipos de lente. De acordo com cada tipo, você vai estar conseguindo observar mais ou menos distâncias e mais ou menos corpos celestes. Desde então, os instrumentos para observação do espaço vêm sendo cada vez mais desenvolvidos e aperfeiçoados, tá? As lunetas semelhantes àquelas criadas por Galileu foram aperfeiçoadas, mas o funcionamento ainda é muito semelhante. Elas têm lentes em seu interior que captam e concentram a luz e permitem a ampliação da imagem. Aqui a gente tem uma luneta moderna. Alguns modelos de telescópios têm espelhos em seu interior em vez de lentes, o que permite captar uma quantidade de luz maior que a capturada pela pupila humana, fazendo que se enxergue objetos com brilho muito fraco, que não seriam vistos a olho nu. A gente tem aqui a imagem do maior telescópio do Brasil, que fica no Observatório Astronômico em Minas Gerais. Aqui, olha, bem grande mesmo. O Hubble é um telescópio espacial que foi lançado ao espaço em 1990 pela NASA e que orbita em torno da Terra. Então, ele estará girando em torno da Terra. E ele capta imagens. As imagens que ele capta são enviadas para uma central de controle nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a imagem do telescópio Hubble, que está então girando em torno da Terra. Ele captura imagens, tá, e manda para a Terra. As sondas espaciais são naves que não são tripuladas, então não tem ninguém tripulando, não tem ninguém dentro dessas sondas. E elas são utilizadas para explorar o universo. Além das imagens, algumas podem pousar nos astros e recolher amostras de superfícies que ajudam a entender o clima, o solo e as rochas das regiões. Então, as sondas espaciais, elas não são tripuladas, não carregam ninguém, tá? Mas elas podem pousar em solos, por exemplo, em outros planetas, e recolher amostras, então, do solo, das rochas da região, para entender melhor esses outros corpos celestes.
são controladas de uma central da Terra. Então, aqui na Terra é que se controla essas sondas e elas enviam então informações. Aqui é uma representação da sonda espacial que realiza a missão lá em Marte. As estrelas, tá? As estrelas são corpos celestes, elas estão então no céu, no espaço, e elas são chamadas de corpos celestes. Nós vivemos em uma galáxia chamada Via Láctea, tá? Então, nosso planeta, tá? Nosso planeta ele faz parte do nosso sistema solar, e esse sistema solar, ele está dentro de uma galáxia, e essa galáxia chama de Via Láctea, tá? No nosso universo existem várias galáxias, e uma delas é a que nosso planeta está, que é a Via Láctea. Ela recebe esse nome porque pode ser vista da Terra no céu como um rastro esbranquiçado que lembrava aos povos antigos o aspecto de leite. Esse rastro nada mais é que aglomerados de milhares de estrelas. A Via Láctea é formada por estrelas, planetas, gases, poeiras, entre outros tipos de matéria. Dentro da Via Láctea, a Terra encontra-se no sistema solar, um conjunto de corpos celestes formado por uma estrela central, que é o Sol, e também por planetas, planetas anões, cometas, asteroides, satélites, entre outros. Então, nosso planeta faz parte do sistema solar, e esse sistema está dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea, tá? Aqui nós temos, nessa imagem, um pedaço, como se fosse um pedaço dessa Via Láctea, tá? Que nós fazemos parte. Se nós observarmos à noite, em um ambiente que não tenha muita luz, um ambiente mais escuro, nós vamos conseguir ver no céu uma faixa um pouco mais clara que contém muitas estrelas. Essa faixa que a gente vê no céu é um pedaço, então, da Via Láctea, que a gente consegue observar a olho nu. As estrelas são corpos celestes formados de gases e têm luz própria, por isso são chamados de astros luminosos, tá? As estrelas, então, são corpos celestes, elas são formadas de gases e têm luz própria. Há diferentes tipos de estrelas, tá? Elas podem ser classificadas de acordo com seu brilho, cor, temperatura e sua superfície com a sua massa. Nós vamos ter, as estrelas, escala de cores, que vão das estrelas azuis, que são aquelas com a temperatura mais elevada. Então, se a gente olhar para o céu e ver alguns pontos brilhantes, né, são as estrelas que tiver uma coloração mais parecida com o azul, são as estrelas que são mais quentes, passando pelas brancas, amarelas, as laranjas até as vermelhas, que são as com as temperaturas mais baixas. Então, depende da cor da estrela, isso pode estar indicando a sua temperatura. Então, tem as estrelas que são muito quentes e tem as estrelas que vão ter temperaturas baixas. As azuis, então, são as estrelas que têm as temperaturas mais elevadas e as vermelhas são as que têm as temperaturas mais baixas. O Sol é uma estrela, tá? Então, o Sol é uma das bilhões de estrelas que existem na Via Láctea e é considerado uma estrela pequena, apesar de ter um diâmetro de 1,4 milhão de quilômetros. Ele é classificado uma estrela anã amarela. A Unitac é uma das 3 Marias da constelação de Órion. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno visto a olho nu. A estrela de Barnard é uma das estrelas mais próximas do Sol, mas não é visível a olho nu na Terra. Então, a gente tem aqui exemplos de vários tipos de estrelas. E nós sabemos, então, que o Sol é uma estrela, tá? E aqui a gente tem aqui a comparação de tamanhos de algumas estrelas. Nós observamos e sabemos que o nosso Sol ele é uma estrela muito grande, mas existem outros tipos de estrelas que são muito maiores. Olha aqui, nós temos a estrela de Barnard, Tau 7, o Sol, olha aqui o nosso Sol. Aí nós temos a Alpha Centauri, Sirius, Vega, Spica, Arcturus e a Unitac. Então, olha a diferença de tamanho. Então, essa aqui é uma comparação
com o Sol, com as demais estrelas que existem. Então, as outras estrelas que existem podem ser tão grandes que o nosso Sol é considerado como se fosse uma estrela anã em comparação com as demais estrelas que existem. Então, as estrelas são corpos celestes, tá? Elas têm luz própria, elas têm várias cores, pode ser azul, branca, laranja, vermelha. E as azuis são as estrelas que têm maior temperatura. E as vermelhas são as estrelas que têm menor temperatura, tá? Então, o Sol é a estrela mais próxima à Terra. Ele é formado basicamente por gás, hidrogênio, que é convertido em gás hélio, que é onde ocorre uma reação química que libera grande quantidade de energia. A energia emitida pelo Sol permite que haja condições para a vida como a conhecemos no nosso planeta. Parte dessa energia solar que chega até aqui fica retida entre a superfície terrestre e a atmosfera e mantém então as temperaturas, tá? A energia solar é usada por algumas bactérias, algas e plantas na produção de seu próprio alimento. Entre os seres vivos, servem de alimentos para os organismos, mantendo assim o funcionamento das cadeias alimentares. Além disso, a energia do Sol permite que ocorra o ciclo da água, tá? Que é essencial para os seres vivos, pois é nesse processo de aquecimento das águas que forma o vapor de água. Aí depois essa água se resfria e cai em forma de chuva. Então a gente conhece já o ciclo da água. E se só é permitido ocorrer por causa do calor, tá? Do Sol. As sondas espaciais destinadas apenas à observação do Sol e suas dinâmicas. Então existem sondas espaciais que são essas sondas no espaço, que elas ficam apenas observando o Sol para ver o que está ocorrendo e como ocorre. A observação do Sol nos permite também ter a ideia da passagem do tempo. Então, ao longo de um dia, são identificadas alterações aparentes de posição do Sol, que podem ser notadas, por exemplo, na mudança de sua posição no céu e do tamanho das sombras projetadas por um objeto. Então, a gente sabe que o Sol, para a gente aqui, ele muda, a gente fala que ele tem uma posição aparente no céu, tá? Porque a gente sabe que a Terra está girando, tá? Então, nós temos aqui nas 3 imagens, na imagem A, tá? O Sol aqui, ó, nascendo, depois ele vai mudando de posição até quando ele se põe, tá? Então, representação das posições aparentes do Sol ao longo de um dia e as variações da sombra de uma árvore. Então, quando ele está nascendo, ó, a sombra está aqui do lado esquerdo. Quando ele atinge lá perto do meio-dia, essa sombra ela fica bem abaixo dos objetos e das coisas, ó. O Sol ele está bem em cima e quando ele se põe, ó, a sombra ela vai estar do lado direito. Então, nascendo, ó, a sombra fica ao contrário, ó, de onde o Sol nasce. Nascendo, depois quando chega ao meio-dia e quando é o entardecer. Então, conforme muda a posição do Sol no céu, nós sabemos que também mudam as horas do dia. Então, ó, na imagem A, pela manhã o Sol surge na região em que se encontra o ponto cardeal leste. Nesse momento, a sombra da árvore é alongada. Ao meio-dia, ó, a posição é bem em cima da árvore e a sombra fica menor e abaixo dela. E ao entardecer, conforme o Sol se aproxima do horizonte, a região em que se encontra o ponto cardeal, oeste, a sombra aumenta na direção contrária à do amanhecer. Tá? Notar que as sombras mudam por causa da variação da posição no céu ao longo de um dia permitiu, por exemplo, que civilizações antigas construísse então o chamado relógio de sol, que possibilita então marcar as horas. Quando observamos o trajeto feito pelo Sol, tá, ao longo de vários meses, constatamos que esse percurso varia ao longo do ano. Tá? Por exemplo, no hemisfério sul, somente nos dias do início da primavera e do outono, o Sol nasce exatamente no ponto cardeal leste e se põe exatamente no ponto cardeal oeste. Durante o inverno, o nascer e o pôr do Sol ocorrem um pouco mais ao norte dos pontos cardeais lestes e oeste. E durante o verão,
o nascer do pôr do sol ocorre um pouco mais ao sul, tá? Então, no decorrer do ano, a posição do sol de nascer, tá? Quando ele nasce e se põe, também tem uma pequena alteração, tá? Conforme então vai passando as estações do ano. Aqui tem uma curiosidade sobre as estrelas cadentes, tá? Ó, as estrelas cadentes não são estrelas que caíram do céu, são corpos celestes, então são, estruturas que estão no céu, que são meteoros ou restos de cometa. Quando esses restos de cometa, esses meteoros, eles penetram na nossa atmosfera, tá? Eles têm uma camada bem fininha sobre eles, que é bem gelada, ó, e eles entram em combustão, ou seja, eles pegam fogo. Assim, eles deixam um rastro de luz no céu, que pode ser visto em determinadas condições. Então, as estrelas cadentes não são estrelas que caem do céu, são restos de rochas, meteoros ou restos de cometa, que quando eles entram na nossa atmosfera, eles pegam fogo e assim fazem aquele rastro de luz no céu. Aí, por isso nós chamamos de estrela cadente, ó. Aqui seriam as estrelas cadentes que a gente chama. Então, em determinadas épocas do ano, uma grande quantidade de meteoros pode passar pelo céu e ser vista na Terra. E esse evento é chamado de chuva de meteoros, que seriam as conhecidas estrelas cadentes, que não são estrelas que caem, ok? E o que são as constelações? As constelações, gente, são agrupamentos aparentes de estrelas. Então, antigamente, as pessoas que observavam o céu, elas imaginavam figuras no céu, tá? Aquele conjunto de estrelas ali parece deuses, aquele ali parece animais, tá? Então, ou objetos, tá? E como as figuras estavam relacionadas com o dia ou a noite e com os mitos, elas diferiram em diversas culturas, tá? Então, as constelações são grupos de estrelas, tá? Que se perceberam no céu que pareciam alguma imagem, tá? Dizemos aparente porque as estrelas que aparecem próximas entre si, para um observador na Terra, pode estar muito distante no corpo celeste. Então, as constelações são grupos de estrelas, tá? São grupos de estrelas que aparentemente formam imagens. Um exemplo de ser mitológico representado nas constelações é a de Órion. Então, essa aqui seria a constelação de Órion. Segundo a mitologia grega, era um gigante caçador. Hoje são conhecidas 88 constelações, tá? Cada estrela que podemos ver no céu, então, pertence a uma constelação. O estudo e a observação das constelações já foram usadas como forma de localização, tá? Então, as constelações, elas ficam em locais específicos, no céu, e aí os povos antigos perceberam isso, que tal constelação ela ficava em tal lado, que tal constelação ficava em outro lado, e eles então conseguiam se orientar para essas constelações, tá? Elas também já foram usadas para marcar a passagem do tempo, uma vez que algumas delas aparecem no céu apenas em determinadas épocas do ano, tá? E veremos a seguir alguns exemplos de constelações reconhecidas, então, e qual período do ano elas podem ser vistas no céu. Nós temos a constelação de Órion, tá? É bem fácil identificar as Três Marias. As Três Marias, na verdade, elas são o cinturão do Órion, tá? Elas fazem parte, então, de uma grande constelação, que é a constelação do Órion. Ela pode ser observada no início da noite, no lado oposto ao pôr do sol, no verão, tá? A gente tem o Cruzeiro do Sul, que a gente consegue ver bem aqui em nossa região, tá? Que forma, então, essa cruz. Nós temos também a constelação do Zodíaco, tá? O Zodíaco é uma faixa no céu por onde o Sol faz seu caminho aparente ao longo de um ano. E nessa faixa podemos observar 13 constelações, tá? Que são Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, o Filco, Sagitário, Capricórnio e Aquário. Algumas delas são usadas para identificar as estações do ano.
Leão marca o outono e o Escorpião marca o inverno. Então aqui a gente tem essas constelações do zodíaco, ok? Nós temos também a constelação de Escorpião, ela também é bem visível aqui na nossa região. E as constelações, então, elas são heranças, principalmente das figuras imaginadas pelas civilizações gregas e romanas. Nós temos a constelação de Ema também, ó. Representa, então, a representação da constelação de Ema. Constelação do Homem Velho. Ó. E aí nós temos, então, vários tipos de constelações, ok? Então, nós vimos que o que são corpos celestes, então, são os astros que ficam no céu, que ficam no espaço, como a gente diz. Nós vimos o que são estrelas, que são corpos luminosos que ficam, então, no espaço, no céu, que elas mudam, que elas têm cores diferentes, essas cores dependem também da temperatura, umas são mais quentes, outras são mais frias, que o nosso Sol, ele é uma estrela, que apesar de para nós ele parecer tão grande, porque ele está mais próximo da Terra, a estrela mais próxima da Terra, ele, em comparação com outras estrelas, ele é até considerado uma estrela anã, porque existem outras estrelas maiores do que ele. E nós vimos também o que são as constelações, então são grupos de estrelas, são várias estrelas que, quando observadas, elas aparentam formar algum desenho no céu, tá? Algum objeto ou alguma, como se fosse usados da mitologia grega, tá? E a gente viu então que existem vários tipos de constelações, tá? E que existem constelações que podem ser vistas apenas em determinadas épocas do ano, tá? E aqui a gente encerra esse conteúdo por hoje, tá? Falando então sobre os astros do céu. Eu vou estar enviando alguns vídeos para vocês. Eu quero que vocês acessem esses vídeos que vai estar mostrando as constelações e também falando sobre esses astros, ok? E falando sobre as nebulosas. Vou mandar um vídeo para vocês que mostra imagens de nebulosas que nós não conseguimos ver a olho nu, que são muito bonitas. Eu quero que vocês observem, ok? Então, até a próxima aula.